E nós estamos dando continuidade no tema tão importante, tão fundamental para a igreja, que é falando com Deus. Eu gostaria de, sem perder tempo, já convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, que está lá em Gênesis, facinho, primeiro livro da Bíblia, Gênesis no capítulo 3, e nós vamos ler o versículo 8 e 9. Gênesis capítulo 3 e o versículo 8 e 9, diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos ou a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Até aqui, irmãos. Este capítulo 3 do livro de Gênesis, ele fala a respeito da queda, ele relata a queda do homem. E nesse capítulo, irmãos, ele vai dizer que a serpente, que é o diabo, é uma personificação do diabo, ela vem e engana o homem, engana a mulher, e ali eles desobedecem uma ordem de Deus, e ali é que entra o pecado no mundo. E esse capítulo ele vai falar da sentença que Deus deu para o homem, para a mulher, a sentença que o Senhor colocou sobre a serpente, vai falar sobre tanta coisa que hoje nós vivenciamos por causa deste pecado, por causa dessa obediência. Mas ali mesmo o Senhor, o homem é expulso do jardim, mas ao mesmo tempo o Senhor tem um plano para resgatar esse homem. O homem ele é colocado para fora, mas o Senhor mesmo assim, ele veste o homem com peles de animais, já apontando para um sacrifício, para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus. Então esse capítulo ele é muito rico, mas nós fizemos aqui apenas um recorte neste capítulo 3, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema, falando com Deus. E aqui eu gostaria de falar 3 coisas com vocês, e a primeira delas é que nós somos criados para a comunhão, que é o versículo que nós lemos aqui, que o Senhor ele falava, o homem ouvia a voz do Senhor todos os dias, na brisa do dia, outras traduções vão colocar na viração do dia, ao entardecer. Eu queria falar sobre isso, eu queria falar que nós somos separados de Deus por causa do pecado. O homem, quando ouve a voz de Deus, após o pecado ter entrado, ele se esconde do Senhor, mas o Senhor, ele vai, sempre essa ação de Deus na direção do homem, ele vai de encontro ao homem, para resgatá-lo, quando a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus chama o homem perguntando: aonde você está? Gostaria de abordar esses 3 pontos com vocês. Então nós fomos criados para a comunhão com Deus. O texto vai dizer que ali o Senhor disse: olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É bom deixar claro, explicar aqui que esta imagem e esta semelhança, ela não é física, porque Deus não é um corpo. Isso Jesus ele vai ensinar ali, ele vai dizer: olha, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então essa semelhança ela não é física. Então o Senhor ele compartilha alguns dos seus atributos com o homem, ele comunica ao homem. Obviamente que não são todos. Por exemplo, o Senhor ele é onisciente. Esse é um atributo que pertence só a Deus. O Senhor ele é onipotente. O Senhor ele é onipresente, ele pode estar
ele está em todos os lugares. Então, não são esses atributos, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, que nós chamamos de volição, da vontade. O homem, ele tem vontade. E o homem, ele é um ser que se relaciona. E o texto aqui que nós lemos vai dizer que Deus falava com eles todos os dias, na brisa do dia, ou na viração do dia. Eles tinham perfeita comunhão com o Senhor. Foi para isso que o homem foi criado, para estar em perfeita comunhão com Deus. Ele falava com o Senhor, ele ouvia a voz do Senhor. E isso era tão maravilhoso, porque aqui o homem, ele tinha tudo o que ele necessitava. Ele estava ali no jardim, ele tinha tudo, ele desfrutava de uma vida plena com o Senhor. Ele ainda não tinha sido manchado pelo pecado. Então, ele tinha tudo, tinha Deus, ele tinha essa comunhão, essa coisa boa. Imagina como não era bom poder falar diretamente com o Senhor, ouvir a voz do Senhor. E ali no jardim ele tinha tudo, ele podia desfrutar de tudo, ele tinha liberdade. Até então nós falamos que o homem, ele tinha esse livre-arbítrio, né? Embora havia uma exceção, porque o Senhor colocou o homem no jardim e disse para ele: olha, você pode comer de tudo, de todas as árvores que estão aqui no jardim, menos, você não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma restrição, mas o homem, ele era livre, ele não era marcado ainda pelo pecado, ele vivia em plena comunhão com o Senhor. Porém, nesse mesmo capítulo, aparece a serpente, que é a personificação do diabo, e ela vai ali até a mulher, e ela começa a lançar o quê? Dúvidas, porque o Senhor disse: olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente chega para a mulher e fala: foi isso mesmo que Deus disse? Lançando dúvidas sobre o coração ali do homem. Foi isso mesmo que o Senhor disse? E até os dias de hoje, é assim que o nosso adversário trabalha, lançando dúvidas e se opondo a tudo aquilo que é palavra de Deus. Até hoje é assim. É isso mesmo que Deus disse, mas está escrito aqui, ó, nós temos o nosso manual, nós temos a nossa escritura, nós somos o povo do livro, mas vem às vezes aquela dúvida, né? Será que é assim mesmo? Foi isso mesmo que Deus disse? E é assim que o nosso adversário trabalha desde sempre, desde lá do Éden até os dias de hoje, lançando dúvida no coração dos homens, em relação à palavra de Deus, em relação à vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, em relação ao Deus que nos criou para ter essa perfeita comunhão com Ele, para estarmos fundidos nele, e vem a dúvida. E, além da dúvida, depois vem as afirmações, porque ela começou a dar ouvidos à voz da serpente, e a serpente disse assim, ó, porque o Senhor disse: olha, o dia que vocês comerem desse fruto, certamente, o Senhor disse, certamente vocês morrerão. E você sabe o que a serpente diz para a mulher? Diz assim, ó: certamente você não morrerá. Olha só, já não é mais uma dúvida, já está lançando essa certeza do diabo, dizendo: olha, não precisa crer nesta palavra, não precisa crer neste Deus, certamente você não vai morrer, porque o que Deus não quer é que você seja igual a Ele. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Aí cresceu os olhos, né? Entrou a cobiça, ela viu que o fruto era desejável, né? O texto vai dizer que era desejável, né, aos olhos, né? Ou seja, cobiça, e aí acontece a queda do homem. A mulher Eva come, ela também dá esse fruto para Adão, e ali os dois pecam, o pecado da desobediência,
O pecado de olhar para Deus e falar assim: Senhor, eu não quero ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir a tua voz, eu vou dar a voz ao diabo, que está falando tudo que é contrário à tua palavra, mas eu vou dar voz a ele, eu não quero. Então ali a comunhão é quebrada, e nós falamos que a comunhão é quebrada com Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a natureza. Foi totalmente quebrada ali a comunhão com o Senhor. Então o homem, ele decidiu ser autônomo. Eu não quero mais, eu não quero ficar ouvindo a tua voz e sendo guiado por ti. Eu quero seguir o meu caminho. Eu sou dono do meu nariz. E hoje não é assim que muitas pessoas agem. Eu sou dono do meu nariz, eu não quero saber o que essa escritura me diz, eu não quero saber a vontade de Deus, eu quero seguir o meu próprio caminho. Pois bem, é isso que o homem fez, e por conta disso, toda a descendência de Adão nasce espiritualmente morta. É isso que muitas pessoas não entendem. Mas poxa, foi Adão que pecou, por que eu tenho que pagar por isso? É como se fosse um DNA, sabe, uma questão genética. Toda a descendência de Adão, desde Adão, todos nascem espiritualmente mortos. E o apóstolo Paulo vai dizer lá, ele vai reforçar, em Romanos, lá no capítulo 3, ele vai dizer assim: todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória de Deus. Olha só que coisa, o homem que foi criado para ter comunhão com o Senhor, agora ele está afastado do Senhor, por conta do pecado, porque o Senhor é um Deus santo, o Senhor ele não compactua com o pecado, e o homem está afastado, ele está destituído da glória de Deus. Por isso é que precisamos nos arrepender. As pessoas não entendem, mas eu sou tão bom, mas eu trabalho, eu cuido tão bem dos meus filhos, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço caridade. Irmão, a Escritura está dizendo que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Pois bem, mas a boa notícia, a boa nova, é que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, desde lá do Gênesis capítulo 3, Ele já traçou um plano para trazer de volta esse homem à comunhão, a coroa da sua criação. Lá no capítulo 3, quando o Senhor está dando a sentença para a serpente, Ele vai dizer: olha, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, ou seja, entre a sua descendência e o descendente dela, que é Cristo, e Ele diz assim, ó: este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O Senhor já está ali apontando para a cruz de Cristo, que na cruz de Cristo nós fomos restaurados à comunhão pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia. O homem foi destituído da glória de Deus, mas o Senhor fez um plano, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, Ele fez um plano para trazer de volta esse homem à comunhão. E uma ferida no calcanhar, ela machuca, mas a ferida na cabeça, ela mata, ela esmaga. E foi isso que o Senhor Jesus fez. O Senhor Deus, Ele sempre é uma ação de Deus na direção do homem. O texto que nós lemos aqui vai dizer que o Senhor Deus, mesmo o Senhor sabendo que eles pecaram, que eles erraram, que eles desobedeceram, o Senhor chama o homem e pergunta: onde está? O Senhor procura esse diálogo, essa conversa, essa restauração, mas ali eles já estavam manchados pelo pecado,
Começou ali uma transferência de responsabilidade. O que o homem poderia ter feito? Senhor, nós erramos, nós pecamos, nos perdoa. Mas ali eles já estavam manchados pelo pecado. E ali, o Senhor vai de encontro ao homem e fala: onde você está? Você comeu do fruto que eu proibi você comer? E já começa ali aquela transferência de responsabilidade. Olha, foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me deu e eu comi. Tipo assim, a culpa é do Senhor, porque eu não pedi nada, o Senhor que me deu essa mulher aí. Eu comi o fruto porque a mulher me deu. E o Senhor vai na mulher: o que você fez? Ela fala: foi a serpente que me enganou. Então começa essa transferência de responsabilidade. O pecado entra, o pecado mancha o homem. E é necessário que esta comunhão que foi quebrada, que ela seja restaurada. E esta comunhão, ela só pode ser restaurada através de Jesus Cristo. Somente Cristo. Mês passado nós falamos sobre a reforma protestante, e um dos pilares da reforma, qual era? Somente Cristo, solos Cristo. É somente através de Jesus que essa comunhão ela pode ser restaurada. Então é necessário se arrepender. Sim, é necessário se arrepender. Jesus, quando ele vem, quando ele toma essa forma corpórea, forma de homem, aqui na terra, a pregação dele, o início da sua pregação é: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Então o homem precisa se arrepender, ele precisa crer que por seus próprios méritos, que por sua própria força, ele não consegue se salvar dessa coisa terrível que é viver afastado de Deus. Ele precisa crer que somente através de Jesus Cristo há essa restauração. Não há outro. Não há outro. A Escritura vai dizer que não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Cristo Jesus. E aí, é uma questão tão importante para o mundo, para todas as pessoas, porque nós estamos falando da salvação da nossa alma. Salvação da nossa alma. É muito bom a gente ser bacana aqui na vida, ser educado, ser amoroso, ser caridoso, fazer obras, mas isso é importante. Isso vai fazer com que a nossa convivência se torne boa, mas ela só vai até o dia que nós fechamos os nossos olhos, porque o homem, ele precisa pensar, ele precisa, assim, desesperadamente pensar na salvação da sua alma. Será que quando eu fechar os meus olhos, eu vou morrer sem essa comunhão restaurada com Deus? Irmãos, nós estamos passando por um momento ainda de pandemia. Louvado seja Deus que as coisas estão melhorando, a vacina está aí, né? A última notícia que eu vi, pelo menos no estado de São Paulo, não teve nenhuma morte por Covid, há 2, 3 dias atrás. Nós louvamos ao Senhor por isso. Mas você sabe quantas pessoas morreram no mundo, em menos de 2 anos, no mundo? 5 milhões de pessoas, 5 milhões. E a Bíblia vai nos dizer que não há, assim, quando nós fecharmos nossos olhos, nós vamos nos deparar diante do Senhor. Para onde foram essas almas? Para onde foram? Eu só estou aqui citando a pandemia, questão de menos de 2 anos, é isso? Menos de 2 anos. E na história, quantos milhões e milhões de pessoas morreram sem ter essa comunhão restaurada? Que coisa triste, né? Então o que eu quero dizer? A religião, ela não salva, não salva. Ser bonzinho, ser caridoso não salva. O que salva é a fé em Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você
Porque hoje a gente está falando aqui, nós estamos num bom número, mas essa mensagem, a gente não sabe aonde ela vai chegar. A gente não sabe quem que está em casa do outro lado assistindo essa mensagem. A gente não sabe quem que vai ver essa mensagem daqui um mês, daqui 10 dias, daqui um ano, nós não sabemos. Mas a verdade é que ela precisa ser dita, e ela precisa ser dita claramente. Só há salvação em Jesus. E o homem, ele vai prestar conta. E só tem 2 caminhos. Ou é estar no gozo com o Senhor, ter uma vida com o Senhor, gozar da glória do paraíso, ou condenação eterna. Não tem outro caminho. Então, o meu conselho é para que ninguém creia em heresias antibíblicas. Não vai ter reencarnação. A palavra do Senhor diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Então você não vai reencarnar, você não vai voltar de novo, você não vai ter outra chance. Não existe purgatório, ninguém vai ficar aqui fazendo prece para você sair de um lugar e para o outro. Então o momento é já. A Bíblia diz que o dia da salvação é hoje. Hoje é o dia da salvação. Então a gente não pode ficar nessas crendices popular. Você já viu pessoas que acham que Deus ele é tipo Papai Noel, né? Ah, Deus é bonzinho, né? Deus vai salvar todo mundo. Imagina, Deus vai querer que a pessoa fique no inferno? Deus é bonzinho, né? Ela associa Deus com um tipo de Papai Noel. Mas nós sabemos que não é assim. Porque nós lemos na Escritura sobre a ira de Deus, nós lemos que existe o inferno, nós vemos que não são todos que serão salvos. Não são todos. Então as pessoas ficam na crendice popular. Você já viu pessoas que falam, não, para mim Deus é assim, né? Ah, eu acho que Deus é assim. Com todo respeito à sua opinião. Mas o comparativo, o parâmetro que nós temos de Deus são o quê? São as Escrituras. Então Deus para mim é assim, eu até respeito, mas e o que a Escritura diz a respeito de Deus? O que o nosso livro fala a respeito de Deus? Olha, é algo assim, é muito triste saber, né? Eu falei aqui da pandemia, mas é muito triste saber, porque é uma dor, né? Tem a dor da perda, né? A dor da perda, né? Pessoas perdendo entes queridos, pessoas queridas, amigos, tal. Mas não é que eu estou sendo insensível, mas é muito pior perder a sua alma, ter condenação eterna. E o quão é importante a gente falar da palavra de Deus, né? Quão é importante. Eu vou falar rapidamente aqui. Quando eu tinha 15 anos, né? A maioria dos irmãos sabe que eu jogava futebol. Eu joguei 7 anos no São Paulo, só que eu moro aqui em São Paulo, então eu não precisava ficar alojado. Eu ia treinar e voltava para casa. E um dia nós treinamos de manhã, tinha um outro treino à tarde, eu falei, eu vou ficar aqui para descansar um pouco mais. Eu tinha 15 anos. Eu não vou para casa, porque é o tempo de eu pegar a condução, chegar em casa, comer, descansar 10 minutos, voltar, então não faz sentido. Eu morava um pouquinho longe, né? E eu entrei no quarto, no alojamento, e eu me deparei com um caderno de um amigo, o nome dele era Marquito, e estava escrito as bem-aventuranças. Ele escreveu as bem-aventuranças no caderno. Quando eu li aquilo me impactou. Falei, que coisa bonita, né? E eu tive desejo de ler a Bíblia, sem ser crente, sem ir para a igreja, nada. E em casa tinha uma Bíbliazinha pequena. Sabe aquelas Bíbliazinhas que é de bolso, assim, que só tinha Novo Testamento, Salmos, Provérbios, e acho que só isso. E eu comecei a ler do meu jeito. Eu lembro que eu li Mateus, eu li Marcos, eu li Lucas. Na época eu não tinha entendimento, eu falei, João deve ser igual, né, porque são os evangelhos. Eu falei, deve ser igual, então eu não vou ler não, que eu vou ler tudo de novo, né, então eu li. E
assim, eu não tomei uma decisão de ir para a igreja, procurar uma igreja, porque eu não queria mudar de religião. Eu não queria mudar. Só que aquelas palavras que eu li na Escritura, que só falava a respeito de Cristo, que Cristo é o Salvador, que foi Cristo que foi aos céus, que as nossas orações deveriam ser dirigidas a Cristo, aquela semente, ela brotou no meu coração. Eu demorei muito, porque eu não queria tomar essa decisão, não quero ser crente, mas sabe, já estava aqui no coração. E depois, com 23 anos, eu estava voltando da faculdade, aí um colega meu, batendo um papo, né, falando de várias coisas, falou, você não quer ir no culto lá? Era uma segunda-feira, você não quer ir no culto? Tem um culto amanhã lá, ou você não quer ir no culto domingo? Eu falei, eu quero. E aí eu fui num culto assim de terça-feira, não era um culto de domingo, assim, um culto público, né? Nem um culto que às vezes a gente chama culto de libertação, que tem aquela palavra mais fervorosa, né? Aquelas orações mais fortes. Era um culto de ensino. Eu sentei lá, eu ouvi o ensino, e naquela época a igreja tinha o costume de fazer o apelo, né? Sempre que terminava uma pregação, alguém falava, olha, alguém quer vir aqui aceitar Jesus? Irmão, eu me levantei, mas assim, não foi aquela coisa que às vezes a gente vê testemunho de irmãos que choram, né? Eu estava sentado, eu senti um fogo, mas veio um choro, veio um arrependimento, outro viu o céu aberto. Para mim não foi nada disso, parece que o Senhor estava falando assim, você já sabe qual é o caminho. Então faltou eu tomar só aquela decisão. Eu me levantei, do jeito que eu estava assim, ninguém entendeu muito, né? Levantei, você quer? Então tá, repete. Aceito, quero, e graças a Deus por isso. Mas o que eu estou querendo dizer, é a palavra que transforma. A fé, ela vem por ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Eu nem sei se esse colega era crente, a gente, né, muitos anos, se afastou, não tem mais contato, o nome dele era Marquito, né? Até ficava bravo com ele, porque eu era bem magrinho, né? Tinha um sorrisinho meio com os dentinhos assim, ele me chamava de cara de rato. Vem cá, cara de rato. Falei, sabe, e assim, apelido, quanto mais você dá bola, mais ele pega, né? Aí já fica uma dica aí para todos os adolescentes, né? Mais ele pega. Por fora eu fazia assim, mas por dentro eu falava, eu quero matar esse cara. Vai pegar esse apelido, tá? Mas, felizmente não pegou. Então nem sei se ele era crente, eu não perdi o contato. Até um dia eu gostaria de falar isso para ele, né? Mas aquela escrita dele, aquilo que ele deixou registrado, que é a palavra de Deus, eu li e aquilo bateu no meu coração. Então você vê que Deus age como Ele quer, da forma que Ele quer, mas a palavra do Senhor vai dizer que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pois bem, não quero ser cansativo aos irmãos, estou aqui, de olho na Bíblia, de olho no relógio. Aí, vou fazer uma pergunta agora, né? Tudo isso exposto, eu fiz tudo isso a título de introdução para a gente entender o porquê nós somos criados, quando nós caímos, Deus quer restaurar. E se você, assim como eu, já entendeu que nós somos criados para a comunhão, que nós somos separados por causa do pecado, e que nós somos restaurados à comunhão pelo sacrifício de Cristo na cruz, por que falamos tão pouco com Deus? Esse é o nosso tema, falando com Deus. Por que é que nós falamos tão pouco com Deus, irmãos? Eu não estou aqui julgando ninguém, eu estou me colocando na mesma condição, e é uma pergunta que a gente precisa fazer. Por que será? Será que é preguiça? Será que, puxa, não sei orar, não tenho tempo, né? Não tenho tempo, minha vida é corrida, trabalho, cuido da casa, cuido dos filhos, estudo, tenho projetos, né? Pratico esporte, vou na academia, estou fazendo curso. Será que é porque, sei lá, não tive boas experiências, eu orei e não aconteceu nada, então me desestimulei, não sei. Eu só estou aqui fazendo um exercício, né, porque foi o que quando eu estava preparando essa mensagem, foi o que Deus foi ministrando muito no meu coração. Por que a gente ora tão pouco? Se é tão bom, se é um exercício tão
tão maravilhoso. Se o Senhor, Ele restaurou essa comunhão para a gente poder novamente estar nele, ter vida nele, por que é que a gente ora tão pouco? Então eu queria fazer algumas aplicações com vocês aqui, tá? Primeiro, que orar é um dever. É um dever de todo aquele que nasceu de novo, mas não é um dever naquele sentido de obrigação, você tem que orar, então você tem que botar no relógio aí, 40 minutos, 30 minutos, 15 minutos, e não é isso. Quando a gente olha para a palavra, quando o Senhor estava ensinando sobre oração, sabe o que Ele disse? Ele falou assim, ó, e quando vocês orarem, vocês orem assim. Aí Ele deu o modelo do Pai Nosso. Ele disse o quê? Se vocês quiserem orar? Não, né? Quando vocês tiverem vontade de orar? Não. Ele diz o quê? E quando vocês orarem. Isso implica que é um dever de todo cristão orar. O Senhor sabe que isso é bom para nós, é bom para a nossa comunhão. O Senhor está dizendo, quando vocês orarem, está implicando que o cristão, ele tem que orar, ele deve orar. Outra questão, eu tenho certeza que Deus me ouve? Será que é isso que impede a gente de orar menos? Será que falta essa fé no poder da oração? E eu vou dizer para você que o Senhor nos ouve. O Senhor nos ouve por quê? Porque Cristo, Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso mediador. Ele não me ouve porque eu sou bom, porque eu estou andando bem. Ou Ele nem deixa de me ouvir porque eu estou em pecado, porque a minha vida está torta. Pelo contrário, é aí que você tem que orar mesmo e pedir a misericórdia do Senhor. Mas a certeza que o Senhor ouve a nossa oração é por conta da mediação de Cristo. Eu vou citar para vocês o que o escritor aos Hebreus, ele escreveu. Ele fala assim, ó, que irmãos, temos plena confiança ao entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé. Olha só o que a Escritura está dizendo para a gente ter a plena confiança de entrar no Santo dos Santos, que representa aqui a presença de Deus. Nós temos acesso direto ao Senhor, nós temos acesso direto a Deus. Quando o Senhor Jesus, quando Ele estava na sua crucificação, a Bíblia vai dizer que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, foi rasgado, do tabernáculo. E no tabernáculo tinha o lugar santo, que era onde os sacerdotes faziam ofício, tinha esse véu, e aí tinha o lugar que é o Santo dos Santos, onde tinha lá a Arca da Aliança. Nesse lugar santo dos santos, só podia o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrar, para pedir perdão pelos seus pecados e interceder pelo povo. Então aqui é uma representação, é um símbolo, esse véu, pela morte de Cristo, pelo sacrifício de Jesus, esse véu, ele foi rasgado, e eu e você, nós temos acesso direto ao Senhor, nós não precisamos de outro mediador, Cristo é o nosso mediador, Ele é o nosso grande e sumo sacerdote. Então eu e você podemos entrar na presença de Deus para orar com plena confiança, com plena convicção, porque este véu foi rasgado, e o nosso mediador é Cristo. Cristo. Quando você estiver orando, não pense em você, não pense nos erros, não pense nas qualidades, pensa que Cristo é o seu mediador, e esta é a garantia de que as nossas orações, elas chegam a Deus. Você quer outro texto? Apocalipse. João, quando ele tem a visão nos céus, ele vê os 4 seres viventes e os 24 anciãos.
que prostraram-se diante do Cordeiro, e diz que cada um deles tinha na mão uma harpa e uma taça de ouro. Você sabe o que é essa taça de ouro? A Escritura vai dizer que são as orações dos santos. A nossa oração chega ao Senhor. E se por acaso é esse motivo que nos impede de falar mais com Deus, tenha plena certeza. Tenha plena certeza de que o Senhor nos ouve, de que Jesus é o nosso mediador e que as nossas orações, elas estão diante do Senhor. Outra questão é fé. Será que eu deixo de orar porque falta fé para eu crer no poder da oração? Para eu crer que Deus ele pode mudar se Ele quiser, se for a sua vontade, mudar circunstância. Ele pode mudar o meu coração, Ele pode fazer tanta coisa através da oração. É por isso que, quando Tiago escreve, ele fala assim, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá livremente, a todos, a quem quiser. Porém, peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é jogado de um lado para o outro. Não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Então, o que o Senhor está nos ensinando sobre oração, que ela também precisa ser feita com fé. Você precisa acreditar. Jesus, ele, falando com os discípulos, quando Jesus, ele amaldiçoou a figueira, e aí Pedro vai lá e fala, ó Senhor, a figueira que... Amaldiçoar é ruim, né? Falar mais devagar. A figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus fala, olha, tenha fé em Deus. Se você disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, que se fará isso, assim vai acontecer. Tudo que você pedir em oração, creia que já o receberam, e assim sucederá. Fé, confiança. O Senhor, Ele quer que nós oremos com fé, com essa plena confiança de que as nossas orações estarão diante de Deus. Nós precisamos crer nisso, que a oração ela tem poder, Tiago vai dizer, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de um justo, a gente sabe muito esse versículo de cor, né? A oração de um justo, ela é o quê? Ela é poderosa e eficaz, ou, na outra tradução, ela pode muito em seus efeitos. Irmãos, esses dias eu falei para Carla, Carla, eu tenho certeza que alguém está orando por mim. E não foi assim que alguém falou assim, Zanetti, eu estou orando por você, sabe? Como já aconteceu várias vezes em períodos difíceis da vida, que alguém fala, olha, eu estou orando por você, mas eu tenho certeza, eu não sei se é uma pessoa, eu não sei se é um grupo, se é o grupo de oração, eu tenho certeza, porque sabe aquela coisa que te move, aquele desejo de orar, de ler as escrituras, de pensar no reino. Eu falei, eu tenho certeza. Então se você está aqui, tua fé vai ser edificada agora, e eu agradeço, eu louvo ao Senhor pela tua vida, que orou por mim, ou o grupo de oração. Sinceramente, eu não sei, mas eu tenho certeza, porque foi algo assim muito, muito forte. Não é possível que do nada, né? O Espírito Santo trabalha, né? Ele trabalha, mas ele trabalha como? Ele trabalha de acordo com as nossas orações, não é? Por isso que a palavra do Senhor diz para a gente orar. Irmãos, o Senhor, Ele ensina os discípulos a orarem, e eu vou correr um pouquinho por conta do tempo, e Ele fala como não deve ser a oração. Ele fala, não sejam como os religiosos, como os hipócritas que querem ficar em pé, aparecendo. Ele fala, não ore dessa forma. Quando você orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ore ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, ele vai te abençoar. De forma alguma ele está dizendo que a oração coletiva não vale, não é isso. Ele não está dizendo isso, mas ele está dizendo que a oração não é aquela oração para se promover, como faziam ele chamou de hipócrita, né? Hipócrita era na época, era aquele artista, né? Que
ele usava aquela máscara, né, sorridente, então por dentro ele podia estar triste, podia estar chorando, podia estar nervoso, mas por fora como é que estaria? Sempre aquele sorriso, né? Então, e isso tornou-se um símbolo de hipocrisia, né? Então, não ore para que as pessoas te vejam, para que vejam que você é um homem piedoso. O Senhor foi ensinando. Muitas pessoas falam assim, mas eu não sei como orar. Então, a Escritura, ela nos ensina como orar. Inclusive, como a gente não deve orar, que é com hipocrisia, fecha a tua porta, vãs repetições. Ele fala, não façam como os pagãos que acham que por muito falar, eles vão ser ouvidos. Aquela coisa de ficar repetindo mantra. Não adianta você ficar recitando o Pai Nosso. Eu vou recitar o Pai Nosso 5 vezes, 10 vezes. Não adianta, não é isso. Não é pela repetição. Porque o pagão, ele é o símbolo daquele que não tem relacionamento com Deus. Ele só vê Deus como um interesse. E é assim nas religiões. Você sabe que toda religião, eu já falei isso outras vezes, né? É que essa frase me marcou. Você sabe o que todas as religiões têm em comum? Que elas buscam proteção. Então, para que Deus serve? Serve para eu ficar repetindo aqui, para não acontecer nada comigo, para não acontecer nada com a minha família, para eu poder prosperar, para que tudo vá bem na minha vida. Mas é isso que o Senhor quer? Não é isso. O Senhor, Ele quer o quê? Ele quer relacionamento. E aí Jesus vai ensinando. Não faça isso, porque quando você for orar, o seu Pai que está no céu, Ele já sabe o que você vai pedir, antes mesmo que você peça, antes que a tua palavra chegue à boca, o Senhor já sabe qual é. E aí, eu vou entrar numa outra questão, que é uma outra dúvida. Se Deus já sabe o que eu vou pedir, antes de eu falar, por que eu tenho que orar? Não é isso? Você já ouviu isso? Não é isso que muitas pessoas falam, o que muitas pessoas pensam? Porém, nesse mesmo capítulo, quando o Senhor acaba de falar isso, que o Pai já sabe o que você vai pedir, antes mesmo que você peça, Ele fala, então, portanto, vocês orem assim. Jesus não está falando isso para dizer que você não precisa orar, isso não é motivo para você não orar, o fato do Pai não saber, porque Ele está mostrando aqui a onisciência de Deus. De fato, Deus sabe de todas as coisas, e Deus sabe mesmo de tudo, e isso não pode ser um estímulo para você não orar, para eu não orar. Deus sabe todas as coisas, mas eu não sei, então eu vou orar, eu vou insistir em oração, até que eu tenha a resposta, ou até que o meu coração se acalme, ou até que eu entenda que a melhor resposta é não. A gente não está acostumado a ouvir não, e às vezes o não é o melhor para nós. Isso não significa que Deus não ouviu a sua oração, mas significa que Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus que sabe de todas as suas necessidades, é um Deus que está sentado no trono do universo, e sabe todas as minhas e as suas necessidades. E assim, o Senhor vai ensinando, e Ele dá o modelo do Pai Nosso. Por conta do tempo eu não vou entrar detalhadamente, mas Ele fala dessa oração que nós chamamos de Pai Nosso, como um modelo, não uma repetição. E eu só vou falar aqui da primeira parte. Quando ele ensina, ele fala assim, quando vocês orarem, vocês orem assim, Pai. Aqui já implica muita coisa. Qual é a figura de pai que nós temos? Que é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que não quer deixar faltar, é aquele que ama, é aquele que se sacrifica. Talvez você não tenha tido na sua vida, por questões da vida, uma figura de pai nesse sentido, mas você sabe qual é a figura de um pai. E quando o Senhor vai ensinando os discípulos a orar, é um modelo. A gente já entra na presença de Deus com confiança. Eu estou orando ao Pai, e assim, é o Pai que está nos céus. Não são os pais aqui da terra, que tem pais maravilhosos,
mas é muito, muito, muito mais além. É assim como os céus estão distantes da terra, é o Pai que está nos céus. O Senhor Jesus, ele fala sobre a oração, ele fala, olha, peçam e vai ser dado, batam que a porta vai se abrir, busquem e vocês encontrarão. Qual é o filho de vocês que vai pedir um pão e o pai vai dar uma pedra? Qual que vai pedir um peixe e o pai vai dar uma cobra? E ele fala, vocês que são maus, sabem dar boas coisas ao filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial de vocês. Então você vê que é um modelo, não é para recitar um modelo, você começa a orar já com confiança, e eu acredito que um dos motivos principais da oração é confiança. E é o Pai Nosso, olha só, fala, Deus, não sou só eu, tira de mim esse egoísmo, esse egocentrismo, o Pai é nosso, eu tenho muitos irmãos, e aí você já começa a lembrar dos seus irmãos, daqueles que o Senhor ainda vai chamar, que está esperando a minha e a sua palavra, para eles crerem, porque nós já vimos aqui que a fé, ela vem pelo ouvir. Pai é nosso, as necessidades, então, você percebe que tem muito motivo de oração? Não dá para dizer assim, eu não oro porque não sei por que orar. Se a gente for destrinchar o Pai Nosso, é uma confiança tremenda, ele é nosso Pai Celestial, aquele que está sentado no trono do universo, que sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para você. Santificado seja o teu nome. Eu não estou orando, Deus já é santo, eu não estou orando para que Ele seja santo, mas para que o nome dEle seja santificado na minha vida, que as minhas atitudes, que a minha forma de viver, que o meu caráter seja moldado através das Escrituras, através dos valores de Cristo. E aí na oração você vai pedindo, Ele vai ensinando, pedir primeiro pelas coisas do reino, venha o teu reino. Não é isso que nós cantamos aqui primeiro? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Jesus orou assim, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. E o que a Escritura diz? Que veio um anjo do céu e o fortaleceu. O Senhor nos fortalece, irmão, mesmo quando a nossa vontade ela não é realizada, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então é um relacionamento de confiança. Quando eu vou orar ao Senhor, eu preciso confiar, e esse relacionamento ele é cultivado, é uma vida de oração. Você vai orando dia após dia, e você aprende a confiar no Senhor. Que a tua vontade seja feita. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Tiago vai falar que nós oramos por motivos errados, nós não recebemos porque não pedimos, e quando nós pedimos por motivos errados. Então nós estamos diante daquele que, nós temos o Espírito que intercede por nós. Precisamos nos achegar a Deus em oração com o nosso coração em paz, tranquilo, sabendo que o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. Não devemos deixar de orar. O Senhor, Ele pode na oração nos convencer de muita coisa que a gente está pedindo, que a gente não precisa. E que bom que o Senhor não atende todas as nossas orações, né? Você já teve experiência de você pedir alguma coisa ao Senhor e depois acontecer algo diferente, mas aquilo que acontece é melhor do que aquilo que você estava pedindo? Você fala, Deus, obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Ainda bem que o Senhor não ouviu a minha oração. O Senhor ouviu, mas o Senhor não me atendeu. Aliás, o Senhor atendeu, mas não atendeu do jeito que eu queria. Tudo que pedirdes em oração, vocês vão ter. Vocês não vão ter tudo do jeito que vocês querem, mas tudo que vocês pedirem em oração, vocês vão ter. É isso. Modelo. Medite nessa oração que o Senhor ensinou. A gente aprende muitas coisas aqui sobre o pão que é o alimento mais básico que tem. O Senhor fala, o pão nosso,
de cada dia nos dá hoje. É o pão. Eu vi uma vez o Augusto Nicodemos falando assim, ele promete o pão, o pudim eu já não sei, né? O pão. Se o pudim vier, ótimo, mas ele promete o pão. E ele fala que o pão é o quê? O pão é nosso. Já nos leva novamente a pensar na vida dos nossos irmãos, na vida daqueles que estão à nossa volta, já tira de novo nós do centro. O pão é nosso, e é o pão de cada dia. Não dá a entender que a gente tem que orar todos os dias? Eu não vou orar hoje pela semana inteira, pelo mês inteiro. Hoje eu oro pelo pão de hoje, pelas minhas necessidades de hoje, e confio que o Senhor vai suprir as minhas necessidades de hoje. E o amanhã? O amanhã o Senhor ensina: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, elas serão acrescentadas. O amanhã trará o seu próprio mal. Então, temos motivo para orar? Temos, é o pão de cada dia, é o pão nosso. Nós oramos por perdão, como nós já cantamos aqui, a oportunidade da gente confessar os nossos pecados, e ele diz: assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Implica que o cristão, aquele que nasceu de novo, ele perdoa. Então, Senhor, me perdoa assim como eu perdoo aquele que tem ofendido. E aí você coloca diante do Senhor, Senhor, João ensina sobre isso, que aquele que diz que não tem, que comete pecado, ele é mentiroso, porque nós cometemos pecado, mas ele diz que se porventura nós pecarmos, ou seja, o pecado na vida do cristão, ele não é como fugiu a palavra, corriqueiro, né? Ele é um acidente. Então, se porém vocês pecarem, vocês peçam perdão, que nós temos um advogado junto ao Pai. Pronto. Tem motivo maior para orar, para colocar diante de Deus e fazer confissão de pecado e andar com uma consciência limpa, tranquila diante do Senhor, pedir que o Senhor mude, que o Senhor molde. Não me deixe cair na tentação. Pode ser que essa tentação seja a tentação de não perdoar, mas cada um de nós sabemos aonde nós somos tentados, e é na oração que nós pedimos a Deus, é na oração que nós vencemos as nossas tentações, é na oração. E assim, quanto mais você ora, você tem vontade de ler a Bíblia. Quanto mais você lê a Bíblia, você tem vontade de orar. Quanto mais você lê a Bíblia e ora, você tem desejo de jejuar. É assim, por isso que é diário. E o que nós estamos falando hoje, esse nosso tema, falando com Deus, implica numa vida de comunhão diária com o Senhor. Comunhão diária, a gente vem aqui no domingo, ou qualquer dia que seja, onde se reúne os irmãos, a gente aprende e aplica na vida. Se a gente vir aqui e não aplicar na vida, não pense você que você vai voltar aqui no próximo domingo e vai sentar e vai acontecer uma coisa mágica. Vai acontecer uma coisa mágica e eu vou ser transformado. Não, é vida diária. O Senhor nos convida a falar com Ele diariamente, ter uma vida com Ele. A gente vem aqui, se enche, a gente congrega, a gente renova a nossa comunhão com o Senhor, renova a nossa comunhão com os nossos irmãos e sai para a vida, para ter uma vida com Deus. Vamos falar com Deus? Fique de pé, irmãos, a gente já vai encerrar. O Senhor termina a oração, ensinando os discípulos a orarem, dizendo: porque teu é o poder, teu é o reino e teu é a glória. O reino é do Senhor, Ele reina sobre a terra. O Senhor é poderoso para mudar situações, para ouvir a tua oração, para acalmar o teu coração, para fazer a gente mudar de vida, para fazer a gente ser moldado conforme a imagem do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer tudo isso, e a glória é sempre dele. Quando Jesus começa a ensinar, ele fala: Pai, santificado seja o teu nome,
Todas as demais coisas que nós fazemos é para que o nome do Senhor seja santificado. O perdão, o alimento diário, a proteção, a vitória sobre as tentações, tudo para a glória do Senhor. E eu gostaria de encerrar essa mensagem dessa forma: do Senhor é o reino, do Senhor é o poder, do Senhor é a glória. Confie plenamente que você pode entrar na presença de Deus. Não precisa ritual, não tem fórmula. Se é de joelho, se é em pé, se é deitado, se é no carro, se é lavando a louça, se é indo para o trabalho, fale com Deus. E nós vamos perceber que quanto mais nós falamos com Deus, a gente percebe que o tempo é pouco. Você fala: Senhor, eu tinha mais coisa para falar, Senhor. Crie esse hábito. Vamos fazer isso? Vamos ser uma igreja que ora, para que sejamos diferentes, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, que foi ministrada aos nossos corações nesta manhã, Senhor. Pai, pedimos a Ti que todas as barreiras, Pai, tudo aquilo que nos impede, Pai, de ter uma vida de oração, que ela seja desfeita, que ela seja quebrada, Deus, nesse momento, Pai. Que a gente entenda que isso fique no nosso coração, que nós temos acesso ao Senhor, que é bom demais, Senhor, poder experimentar a Tua vontade. É muito bom, Pai, ter um Deus que nós podemos confiar, que nós podemos confessar os nossos pecados, que nós podemos falar com o Senhor, que nós reconhecemos, Pai, que não somos bons, que precisamos do Senhor, que a Tua palavra nos diz que sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Por isso nós pedimos a Ti, pedimos a ajuda do Espírito Santo, que intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, como uma criança que não sabe falar, não sabe pedir, mas o pai e a mãe, ele entende aquilo que a criança quer. Senhor, que seja dessa forma. Nós não sabemos orar como convém, assim diz a Tua palavra, Senhor, mas nós confiamos, Pai, que o Senhor nos ouve. Nós confiamos, Pai, que nós podemos, Pai, através da oração mudar circunstância, através da oração que nosso coração pode se acalmar. Através da oração nós podemos, Senhor, orar por aqueles que o Senhor ainda quer trazer, Pai, para o Teu reino, para a Tua igreja, para serem discípulos, Senhor. Quantos motivos, Senhor, nós temos de oração, Pai. Ensina-nos, Senhor, fala conosco, Pai, nos ajuda, Pai, a sempre pensar, Pai, que em primeiro lugar vem o Teu reino, Pai, que todas as demais coisas que nós nos preocupamos demais, Senhor, elas são acrescentadas, Pai. Dá-nos um coração grato, Pai, por Tua graça e por Tua misericórdia, por coisas que nós nem pedimos, Senhor, e o Senhor nos dá, e o Senhor nos abençoa, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado por esse tema, Pai, que a Tua igreja está meditando, Senhor, porque ele é tão importante, tão vital para nós. Faz isso em nós, Pai. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, por intermédio de Jesus, pela mediação de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, irmãos. Pode se assentar.